antes da gente escolher o texto, ou escolher o livro, ou o autor, a gente faz... A gente faz uma pesquisa, né? Porque é um texto filosófico. Epicuro foi um filósofo, ele constrói uma corrente filosófica, e quando a gente vai pesquisar, são muitos termos técnicos. E, claro que ninguém é obrigado a saber termos técnicos. Então, a maneira da gente facilitar essa leitura com vocês, a gente faz uma introduçãozinha, um momento, para que a gente possa se situar quando for ler o texto, tá? O texto é curto, é uma filosofia prática, né? Porque Epicuro, ele começa dizendo assim: é vão o discurso do filósofo que não cure algum mal do espírito humano. Então, essa carta, ela tem a ver com essa busca do espírito humano, a felicidade, ao bem viver, ao bem-estar. Como a gente faz isso? Por que ele escreve esta carta? Então, a gente vai começar com um apanhado histórico muito breve, tá, gente? Só para vocês se situarem. Assim, quem é Epicuro? A gente vê muito nas mídias sociais falando sobre estoicismo, platonismo, aristotelismo, Platão, Aristóteles, Sócrates, mas existem os posteriores também, que estão sendo divulgados e nem sempre de uma forma correta, de uma forma, aplica-se no nosso cotidiano hoje, adaptando a filosofia de um filósofo ou de uma corrente filosófica. Aqui a gente não vai fazer isso, tá? Porque existe o curso de filosofia para quem quiser e existe a filosofia clínica. Quando a gente tem um problema pessoal, cotidiano, ou do espírito, ou da alma, ou da existência, ou mesmo da nossa subjetividade, que existe uma terapia chamada filosofia clínica individual, e aí a gente trabalha dessa forma que as pessoas tratam, no meu pensamento, Daniele, equivocadamente nas redes sociais, bagunçando ainda mais a cabeça das pessoas, tá? Então, a gente não tem intuito aqui de fazer um anacronismo da época com hoje. Claro que muitas coisas que vão aparecer aqui estamos vivenciando na nossa sociedade e até mesmo com relação à nossa vida privada, porque o ser humano é ser humano. Então, não muda muita coisa. Então, beleza. Vou começar com o apanhado histórico, porque toda vez que o mundo está em crise, essas crises são vistas como os momentos de realinhamento espiritual. Por exemplo, nesta época aqui, que a gente está lendo de Epicuro, nós estamos na era helenística. O que é a era helenística? É o momento de transição. Para quem quiser dar uma melhora depois, tiver um tempinho, final de semana, vocês podem ver o filme, que ilustra bastante. Alexandre o Grande, Hipátia, né? A gente vai até colocar lá no grupo depois, para quem quiser, porque são filmes que mostram mais ou menos, ilustram aquela realidade. Também tem uma série muito legal também na National Geographic, eu acho que está na Amazon, que é A Ciência de Tudo, que fala sobre essas questões. O epicurismo, ele tem a sua filosofia na lógica, na física e na ética. São três momentos da filosofia epicurista, né, que é a fundação do Jardim da Felicidade, o Kepos, e daí a gente tem essa série e esses dois filmes que a gente pode situar tanto a questão da relação entre felicidade e prazer, tá, do cotidiano e da realidade histórica daquele momento. Então a gente tem Alexandre o Grande, maravilhoso. Eu gosto muito de ler as questões de Alexandre.
Inclusive, até a Bíblia Sagrada Cristã, existem lá capítulos, né, Pablo, que falam sobre Alexandre o Grande, tamanha foi a importância desse homem no novo mundo, na nova construção do Ocidente, tá? Então, a gente tem Alexandre, mas, em contrapartida, Alexandre está fazendo o quê? Está tomando os povos, escravizando os povos perdedores. Então, está um auê no mundo. O mundo helênico está em guerra, né? E as pessoas estão naquela infelicidade. Por quê? Porque a vida em guerra, né? A gente está vendo, fazendo uma analogia com o mundo atual. A gente tem as questões da guerra, a gente vê a questão da guerra em Israel com a Palestina, a gente vê lá na Ucrânia com a Rússia. É um momento duro para ambos os lados. Não estamos falando aqui quem está certo, quem está errado, não é isso. É o sistema guerra. O sistema guerra é algo que machuca o espírito humano de qualquer lado. É ruim. Guerra não é algo bom. Então, nesse momento aqui, a gente tinha o quê? O mundo grego clássico, que existia os pré-socráticos, Sócrates, Platãozinho, Aristóteles, né? Aquela vida da eudaimonia, que é um sentido da vida, da felicidade. Só que essa felicidade, nessa época da Grécia clássica, era voltada para a política. Esses filósofos, estavam mais preocupados com a polis, com a política, né, do bem-estar político da comunidade, do que com o individual. Porque, por exemplo, se eu como um bife de filé mignon e o meu vizinho passa fome, uma hora esse meu vizinho vai invadir a minha casa para querer comer o meu filé mignon também, porque as pessoas têm as suas necessidades. Então, quando eu posso comer um filé mignon e o meu vizinho também pode comer um filé mignon, a vida fica mais fácil, né? A vida em comunidade, ela fica mais pacífica. Não quer dizer que não vão haver guerras, não vão haver conflitos, não é isso. Mas a tendência é que a vida fique mais harmônica. Então, a gente tem essa disposição da era clássica grega e tá tudo bem. Eis que, de repente, surge Alexandrinho, né, que vem desmoronando a polis, tá? A cidade-estado grega, ela começa a ruir, e Alexandre traz um ideal cosmopolita, né, que a gente vai ver o Império Romano. Macabeus, capítulo 1, versículo 1, menciona Alexandre e depois dele, a divisão ali do Império. Eu acho que cita os generais, né? Mas é isso Sim. aí. Então, assim, tamanha importância que Alexandre ele tinha uma ideia de unificar todo o território, pegar essa cultura grega e disseminar para todos os lugares que ele fosse, porque ele acreditava que essa cultura faria uma sociedade melhor, né? A que preço, a que custo, mas aí a história a gente não vai perpassar por essas questões aqui. Mas ele tem essa ideia cosmopolita, ele tem essa ideia de unidade, de um só Estado, né? O que a gente depois vê em outros filósofos também, né? Essa Kant, a gente vê a União Europeia, um Estado único, um mundo único. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Fica a dica. Lembrando aqui, fazendo aqui um parênteses, nos Estados Unidos, salvo engano, já foi, né, no estudo de filosofia, retirado, né, a filosofia antiga. Até essa é uma matéria, o pessoal lá do mestrado colocou lá, depois eu posso passar para vocês verem que às vezes ocultar as coisas do passado tornam o presente mais maleável, mais manipulável. Mas aí é uma opinião minha, mas fica a dica aí, né, que esse ideal cosmopolita, esse ideal da União Europeia, né, esse ideal da ONU, de todos os países, isso vem desde sempre, né? Que, na verdade, quando a gente tem a unidade, ela é boa e a unidade também é ruim. Tudo
tem essa dualidade, né? Essa guerra de forças, como a gente chama na filosofia, o bem, o mal, o branco, o preto, o fraco, o forte. Então, a gente tem essa ideia, né, de unidade. Mas a unidade fica pobre, né? Quanto mais plural, mais rico as coisas acontecem. Mas também sair uma outra discussão para um outro livro que a gente vai caminhar aí ao longo dos anos, a gente vai ver também. A política, ela é muito interessante. Eu acho até, Pablo, que cabe a gente ler algum livro, né, uma literatura que fala sobre política, não algo técnico, mas algo que possa esclarecer alguns sistemas, né, porque esse sistema político que a gente vive hoje, ele é desde sempre o mesmo, ele só se atualizando numa linguagem mais moderna, tá? Não era só uma revolução política que Alexandre tinha como proposta, mas, sobretudo, uma revolução espiritual e cultural, né? Aí ele coloca o centro cultural, que era Atenas, vai para Alexandria, né? E lá tem a Biblioteca de Alexandria, tem também os museus. Então, nesse contexto, né, da era clássica para a nova era helenística, a gente tem várias correntes filosóficas. A gente, além do epicurismo, além de Epicuro, a gente tem o estoicismo, que está bem aí comentado, bem badalado. Tem o ceticismo, tem os céticos, né, Pablo? Pablo gosta do ceticismo. Tem o cinismo, eu gosto mais do cinismo, acho que é uma corrente filosófica bem bacana. Tem os ecléticos, então, tem várias correntes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na história da filosofia, as eras, elas, por exemplo, assim, a Academia de Platão e Aristóteles estava no finalzinho, mas elas também estavam juntos com essas filosofias, né, essas novas filosofias dessa nova era helenística. Então, a gente tem aí, nesta fase de Epicuro, né, que a gente vai ler a cartinha hoje, que ele escreve a Meneceu, que é um aluno, um discípulo, né, para ele ter uma vida feliz. E é nessa transição onde o homem é obrigado a buscar sua nova identidade, porque sai o homem cidadão e entra o homem singular. E aí começa o negócio da aquela embolada. Porque o homem singular, quando ele não começa, como ele não pensa no coletivo, né, quando a sua singularidade ele é mais importante do que a coletividade, começa a aparecer aí o vício egoísmo. Então a gente vai, a partir daí, começar. Aí você pode chegar mais um pouquinho para o lado, Pablo, que eu vou falar muito rapidamente sobre a fundação do Jardim do Quepos, que é o outro lado. Aqui a gente vai falar, mergulhar precisamente nessa questão da criação do jardim, né, do Jardim de Epicuro, porque é assim que ele é conhecido, né, como o homem do jardim, aquele que vai na natureza buscar a sua felicidade e aquilo que é importante, porque para os epicuristas a política é algo que perturba o espírito humano. Então você não deve se preocupar com a política, porque isso é uma causa de perturbação da alma. Então, nesse momento de crise, né, que essa escola ela é fundada. Enquanto a filosofia estava toda concentrada no centro urbano político da, da Grécia, de Atenas, Epicuro vai para o finalzinho, sabe assim, quando a gente vai para o interior, aquela última casa do interior. Então, Epicuro ele faz isso, ele vai para uma casa onde tem um jardim e ali convida os seus discípulos para compartilhar de uma vida feliz. Então, ele tem os seus fundamentos, né, na lógica, na física e na ética. Essa carta desse discípulo dele, né, desse aluno, desse seguidor dele, Meneceu, trata essa carta muito sobre ética, tá? Por isso que a gente escolheu ética. E também a gente está fazendo uma contraposição à leitura, à nossa última leitura da enfermaria, né, do diálogo
do estoicismo do paciente estoico com o médico. Né? Eu já tinha vontade de ler essa carta com vocês, porque eu acho ela muito importante, principalmente para começar um ano, né? E pego o gancho da última leitura, né, que nós fizemos desse diálogo do estoicismo, porque é uma corrente, né, uma filosofia que disputa o epicurismo junto com o estoicismo. Então, para ter uma outra visão dessa ideia, né, de filosofia. Essa filosofia, ela existe para ensinar a viver bem e ser feliz. A carta, ela é como uma cartinha comum. Por exemplo, o que a Ângela escreveria para a Daniele numa questão de experiência de vida? Deixasse uma carta para mim, uma carta ética para eu falar assim, Dani, viva assim que você terá uma vida feliz. É essa a ideia. A filosofia, os estudos acabam por sistematizar, colocar tópicos, colocar os princípios, colocar como funciona, mas a carta em si é uma cartinha, né, profunda, a gente vai ver, mas que ela tem essas divisões, tá? Ele também diz que a vida simples, equilibrada e tranquila é a felicidade. A felicidade consiste na ausência de dor no corpo e na tranquilidade. Tá? Não vou falar por hora os termos técnicos, também para não atrapalhar ataraxia, aporia, também tem a hedoné, aponia. A gente vai ver isso com calma depois, bem en passant, mas não se preocupe que são só termos gregos, mas que a tradução está em português, tá? Principalmente na carta. A gente tem questões para a superação dos medos, né? Que é o medo dos deuses, o medo da morte, o medo da dor e o medo da falta. Então, a gente vai falar nessa cartinha, né, sistematizando a carta, vocês vão perceber que existem essas 4 principais necessidades de superação. Superar o medo dos deuses, superar o medo da morte, superar o medo da dor e superar o medo da falta. Coisas importantes na nossa vida, né? E para o guia, para uma vida feliz, nós temos a prudência, a amizade e o cuidado da alma. Beleza? Então, nesse contexto, tá? Bem breve que eu fiz, ficou alguma dúvida? Várias, né? Mas vocês querem acrescentar alguma coisa? Pablo quer acrescentar alguma coisa? A questão histórica, a questão da felicidade ficou muito rápido. É porque é só uma breve introdução para a gente ler a cartinha com calma. Posso começar a carta? Vamos lá, Pablo. Ficou ótimo. Ficou bom? Esse caráter mais prático, né, dessas escolas helenísticas e tudo porque eles estavam buscando uma maneira melhor de viver, já que o contexto da época era um contexto de destruição, né, de guerra. Então, é muito interessante como a filosofia ela floresce nesses momentos de guerra, nesses momentos de caos, né? Eu estou pensando também no século passado, com as 2 grandes guerras, filósofos que produziram obras brilhantes, filósofos até sistemáticos, né? Sistematizaram o seu pensamento e contribuíram muito para a filosofia. Então parece que esses momentos de caos ele oferece um cenário propício para a filosofia. É como se fosse uma necessidade de filosofar, de viver melhor, até uma... Parece que a razão ela aspira por algum tipo de ordenamento para que tudo fique melhor, né? E a filosofia ela contribui bastante. Então, mas a introdução, estou acompanhando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Antes da gente começar, quero fazer um outro ponto muito importante que
Epicuro já aponta aqui, tá? E que somente em 1956, né, com o estudo da neurociência, tá, que foi comprovado. A gente tem o psicólogo James Olds e Peter Minner, depois eu passo para vocês, que é o psicólogo e pesquisador e o neurocientista, que ele descobre, né, tecnicamente, como ciência, né, essa questão do mecanismo de recompensa do cérebro. Porque a gente vai ler aqui na carta que o prazer é inato ao homem. O homem, o ser humano, gosta de prazer, o animal gosta de prazer. A gente vê várias espécies, né? O elefante que consome lá a marula e fica meio bêbado. Os macacos também, né? Eles também têm essa questão do prazer, das festas, dos rituais. Estamos descobrindo tantas coisas, né, com o olhar também do animal. E com animais, como bons animais ou não, né, fica aí a dica. Mas nós também temos essa condição do cérebro, que é uma coisa fisiológica. Ah, não, vou me abster de todos os prazeres, né? Ter uma postura ascética perante a vida. A gente tem aí os religiosos, os monges, né? Temos os eremitas, Santo Antão, por exemplo, né, que vivia assim, mas lembrando que nós gostamos sim de um prazerzinho, né? Porque é uma questão do cérebro. O cérebro tem esse mecanismo, né, que empurra para buscar o prazer e a recompensa. E a neurociência já provou que isso existe. E a recompensa, ela é fisiológica na dopamina. Ângela, se eu estiver falando besteira, tu me corrige. Tem a dopamina, né, que faz você querer mais, mais e mais e mais. Quero beber mais, eu quero correr mais, eu quero fumar mais, eu quero ler mais, e sempre mais e mais e mais dopamina, né, para dentro. E quando a gente tem o outro movimento do cérebro para descansar, que é a homeostase, né, que é o descanso e o equilíbrio depois desse pico de dopamina que a gente tem no cérebro. Então, lembrando que a gente vai ver aqui os prazeres, tá? Outra questão que eu vou falar aqui, hedonismo, porque a filosofia epicurista é uma filosofia da hedoné, que hedoné é prazer. Mas a hedoné, o prazer, o hedonismo de Epicuro, dois epicuristas, não é vida louca, tá? Vou fazer o que eu quiser, uhul, vou beber, vou fumar, vou cheirar, vou trabalhar até morrer. Não é isso, tá? É um prazer comedido. É aquele prazer que traz a felicidade, a gente vai ver essa diferença, porque o hedonismo ele foi vulgarizado, né? A palavra hedonismo quer dizer aquela pessoa que vida louca, sem compromisso, que só quer prazer, não quer saber de mais nada, ela quer viver, né? E o epicurismo, ele não é isso, tá? Então a gente tem essas duas questões aí, da recompensa, da dopamina, né, e da homeostase, que é o equilíbrio, e hedoné como uma questão mais espiritual, né, uma busca de um equilíbrio do espírito, uma elevação espiritual ascética com relação ao prazer, tá? Porque prazer, hedoné, né, hedonista é aquele que gosta de prazer. Então, a gente tem essas questões. Freud também, a gente tem, né, Freud tem o princípio do prazer, ele escreve sobre o prazer. Então, assim, todo mundo, ao longo da história humana, do conhecimento humano, fala sobre prazer, né? E Epicuro já fala que o prazer é inato ao homem e depois a ciência comprova isso. Beleza? Dani, Pablo, dá uma pausa. Oi. eu acho interessante fazer didaticamente essa separação, porque na filosofia, na literatura, nós temos esse prazer desmedido, essa busca por esses prazeres, né, que são até efêmeros, né, mas são é uma forma impulsiva de buscar esses prazeres e nos dá uma satisfação neurológica, fisiológica. E eu estou pensando aqui num autor chamado Marquês de Sade, que
a proposta dele, na sua literatura e até na sua filosofia, era a busca do prazer, né? E também nós temos aspectos culturais de certas sociedades, né? Que a promoção de orgia, de festas, festas que duravam 3 dias, banquetes com muito vinho, a questão lá do deus Baco, né? Então, assim, na cultura, na filosofia, na literatura, pessoas até propuseram isso, mas os epicuristas eles não estão propondo isso. Eles colocam o prazer como um objetivo a ser alcançado, mas não é qualquer prazer, né? Eles vão especificar bem qual tipo de prazer, né? Eu queria ter uma separação assim didática, como o Pablo falou, é assim, o hedonismo epicurista e o hedonismo vulgar. O hedonismo epicurista, por exemplo, o prazer é a ausência de dor, enquanto no hedonismo vulgar é o excesso de sensação. Enquanto o hedonismo do Epicuro trata a serenidade, o vulgar experimenta a excitação. Enquanto epicuristas eles trabalham o autodomínio, o hedonismo vulgar trabalha a impulsividade. Enquanto o epicurista trabalha o hedonismo com simplicidade, o hedonismo vulgar trabalha com acumulação. Então a gente tem, é quase que antagônico, né? É a ausência de dor e o excesso, a serenidade, a excitação, o autodomínio, a impulsividade, a simplicidade, a acumulação. E esse hedonismo vulgar, ele acaba por trazer vários prejuízos à nossa vida, tanto corpórea como espiritual. Então, não é isso quando vocês ouvirem falar assim, hedonista. Bem, mas qual é o tipo de hedonismo? Hedonismo epicurista ou hedonismo vulgar? Então, existe essa diferença aqui, tá? Beleza. Eu até gostei dessa palavra que você colocou, esse caráter espiritual ou espiritualista, Uhum, né? Porque sim, é isso que o epicurismo quer propor, essa busca para ter uma alma sem perturbações, né? A ataraxia. Então, eu gostei muito da colocação da palavra espiritual, não no sentido religioso, mas nesse sentido não, de elevação do espírito, um espírito não perturbado para o bem viver. perfeito. Então, todo livro, ele tem uma introdução, um iniciozinho ali, né? Geralmente um terceiro escreve a introdução, né? Algumas informações, faz uma pesquisa e coloca a introdução, assim como estou fazendo, né? Inicialmente, conversando com vocês. Mas a professora Lúcia Arruda sempre nos falou, quando forem ler um livro de filosofia, a introdução leia por último, quando acabar de ler o livro, para você não ficar enviesado com o modo de pensar daquele que escreveu a introdução. Então, a introdução está no PDF de vocês, aí no WhatsApp, no grupo, e a gente começa com a leitura mesmo, né? Eu não sei se essa carta também é uma carta bilíngue, né? Está em grego e está em português. Sim, A galera lá da Unesp, né? Eles fizeram a tradução do grego para o português. Isso é muito bacana, porque é mais fidedigno, né, do que você pegar do grego para o inglês e traduzir do inglês para o português, que acontece muito com nossas obras aqui no Brasil, né, porque não temos pessoas especializadas, tradutores especializados, e aí a gente acaba traduzindo da tradução. Ah, tá em grego e francês. Aí a gente pega do francês e traduz para o português. Aí já vai, né, como um telefone sem fio, né? Acaba que algumas obras são deturpadas, enfim. E aqui não, o pessoal da Unesp, um salve à Unesp aí por disponibilizar essas cartinhas para gente. Então vamos lá. Carta sobre a felicidade a Meneceu. Meneceu, como já havia falado para vocês, é um discípulo. Ele escreve para seu discípulo. Lembrando que
algumas coisas, né, o homem conseguiu preservar dessa corrente filosófica, como outras também, tá? Então, assim, o que a gente tem é muito importante, porque são poucas coisas. Devem ter escrito outras coisas, diversas outras coisas. Mas a gente só teve acesso, de fato, né, a essas cartas aqui. E também, meio que basta, tá? Vamos lá. Epicuro envia suas saudações a Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Então, a gente tem essa primeira parte da carta, um estudo da filosofia, né? A filosofia como arte de viver. Né? Filosofar não é uma teoria abstrata, mas um remédio para a alma. Serve para alcançar a felicidade, eudaimonia, como já havia falado com vocês antes. Não existindo idade para filosofar. Aqui me parece uma crítica, né, a Platão, que diz que a filosofia está, né, no homem maduro, né, já a partir dos 50 anos. A gente tem lá a história de Platão, que a maturidade nos faz entender melhor a filosofia. Para Epicuro, né, a filosofia ela é para todos, ela é universal, tanto para os jovens quanto para os velhos. Alguém querendo comentar esse primeiro parágrafo? Podemos continuar? Pablo? Podemos sim. Então tá. Alguém não? Então, o objetivo da felicidade, né, é a ataraxia, que é a tranquilidade da alma, e a aponia, a ausência de dor no corpo. A gente vai ver isso aqui na carta, tá? Vamos lá. Agora, esse segundo parágrafo, ele vai falar sobre os deuses. Vamos lá. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses, de fato, existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que dele faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus
e os maiores benefícios aos bons. E emanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranhos tudo que seja diferente deles. Então, aqui, para os epicuristas, os deuses existem, mas não se importam com nós, pobres mortais, porque eles são bem-aventurados, porque possuem tudo e são imortais, jamais morrem, então não se preocupam com a morte. Então, a gente tem a primeira passagem falando sobre a felicidade, da arte de viver, né, que a filosofia é uma arte para viver, jovens ou velhos, e o medo, como eu já havia falado para vocês, o medo, né, dos deuses, superar o medo dos deuses, porque a gente tem que lembrar que aqui existia a mitologia grega, vivendo em conjunto, e a filosofia vem romper com essa ideia dos deuses, de oferendar, a pedir aos deuses coisas que são relacionadas a nós mortais. Como é que um imortal vai entender algo que é mortal? Então, ele faz essa crítica, né, aos deuses por conta das questões da imortalidade e da bem-aventurança que vivem os deuses. Quer acrescentar alguma coisa, Pablo? É, é importante falar desse contexto, porque a gente fala em Deus, deuses, nós estamos como nós somos de uma sociedade que tem na sua base o cristianismo. Nós tivemos esse elemento na nossa formação. Então, quando se fala em Deus, aí se pensa num Deus cristão, que é um Deus pessoal, mas aqui é um outro contexto. E no contexto grego, na mitologia grega, os deuses, eles interferem, né, na vida humana, na vida dos humanos. Eles são antropomórficos, eles possuem características humanas também, e eles interferem. Só que Epicuro ele fala aqui nessa última frase, né? Emanados pelas suas próprias virtudes, né? Essas duas qualidades que você enfatizou, né? Que Epicuro aponta, que é a imortalidade e a bem-aventurança. Eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Então, não se preocupe com os deuses, porque eles desprezam, como você falou, né, os mortais, os pobres mortais. Não se preocupe com eles, porque eles estão no panteão deles, né, preocupado com eles, né, eles que são excelentíssimos em toda a sua natureza, e nós somos pobres mortais, e então nem se preocupe. Não se preocupe com os deuses, porque eles não estão preocupados com vocês. Então, esse medo dos deuses, né? Ai, se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. Apolo vai me castigar, Atenas vai me castigar. Eu vou para a guerra, vou fazer uma oferenda a Deus Atenas, para que eu possa voltar sã e salvo. Coitado, né? Porque ela não vai te atender, porque ela é uma bem-aventurada e ela é uma imortal. Então, não se preocupe com os deuses, tá bom? Continuamos. Acostuma-te à ideia de que a morte, para nós, não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver.
É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas, ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Então, aqui ele traz a morte, né, como um medo e a causa de infelicidade. Quando estamos vivos, a morte não está presente. Quando a morte chega, nós é que não estamos mais. A morte não deve ser temida, pois não é sentida. Porque o medo da morte é o medo da privação das sensações. Eu nunca mais eu vou ver o meu filho. Eu nunca mais eu vou sentir o cheiro do mar. Eu nunca mais eu vou comer um sorvete. A morte é a privação da sensação. Então, quando você está vivo, ela não está presente. E quando ela chega, você não está mais, porque você não tem mais sensação. Então, esse medo maior do homem, né, da morte, que eu acredito até, isso é uma opinião da Daniele, tá? Que essa questão aqui tem muito a ver também com a guerra, né? Porque estavam vivendo esse período de guerra, de conflito, né? E vamos lembrar aqui que mais um pouquinho Jesus está chegando na Terra, tá? Porque essas correntes filosóficas atravessam o nascimento de Cristo, tá? Aqui está falando de 300 e pouco, 341, 270 antes de Cristo. Então está quase, né, chegando à vinda de Cristo. Mas nessa época existia muita guerra. Então esse medo da morte, né, de ir para a guerra, né, eu não vou ver mais minha família, eu não vou ter mais riqueza, eu não vou ter mais conforto, eu não vou mais tomar banho na piscina, né, dos gregos, né, com a piscininha beber. Então, essas sensações prazerosas, né, a gente acaba que tem medo de perder, né? E está dizendo aqui que não tem jeito, né? Somos mortais, diferentemente dos deuses que são imortais. Uma hora essas sensações vão sanar. Então, você não precisa ter medo delas. Dani, só um minuto. Diego levantou a mão. Pode falar, meu amigo. Eu só queria fazer um adendo a respeito desse sentido, né, da morte que o filósofo vai trazendo. Me parece que já é uma ambição muito antiga de trazer essa perspectiva de dar sentido a todas as coisas, inclusive a própria morte, né? E eu me recordo que o padre Paulo Ricardo, ele estava dizendo a respeito justamente da crise do sentido da morte, né? Que também é uma crise também da própria vida, né? Por exemplo, por quem a gente daria a vida, por quem é possível dar a vida nesse sentido de findar, né? De morrer por alguma causa, né? Por alguma realidade. Então, acredito que acho que a ambição do filósofo também seria principalmente no contexto dele, né? Seria justamente encorajar ali, né? Os homens a dar a sua vida, né? Porque quando você traz ali o sentido da morte, ou você impulsiona um pensamento mais robusto em relação a isso, você querendo ou não, gera um movimento, né? Um movimento diferente, um movimento que
que encoraja, que transforma a mente, que coloca ali um ideal que é capaz, inclusive, de gerar essa doação da vida, né? Por alguma coisa, por algo a mais. Então, acho que quando ele traz ali essa perspectiva da vida como finitude, né? Como algo que finda, como algo que é efêmero, que é mortal, né? E ele fala, não precisa temer a morte, porque ela vai acabar com essa finitude, né? Ela é o fim dessa finitude, né? Enfim, sendo redundante, eu acredito que é basicamente essa ambição, né? Não sei se estou errado, mas eu acredito que seja basicamente isso. Obviamente com fins políticos, mas também com fins ali de trazer essa perspectiva, que aí no decorrer da história do pensamento a gente vai percebendo que isso vai ganhando força, né? Vai, por exemplo, na perspectiva cristã mais à frente, vai trazendo outra realidade, né? Que é a vida após a morte, né? Enfim, tem toda essa questão, né? Foi? Dani, foi? Perfeito, Diego, perfeito. A gente temos Hades, né, que é o príncipe do submundo, né, o rei do submundo. Então, as pessoas tinham medo também né, como que vai atravessar o Hades, né, como que vai ficar lá, porque é uma perspectiva totalmente diferente da cristã, né? Nessa época a gente não tinha essas ideias, né? Mas também, como você falou, a morte como algo político. Por que morrer? Para que morrer? Né? Que é o cristianismo traz depois o martírio, né? Os mártires, né? A morte pelo amor, né? O amor de Deus, amor à palavra, sabendo que a vida não é finita, que a vida existe um póstumo, né? Um pós-morte também. Então a gente acaba levando essa questão, como até o Pablo falou no início, né? Essa cristianização das coisas. Mas lembrando que nessa época aqui a gente não tem cristianismo, né? A gente tem uma mistura de um monte de coisa, religião com filosofia, com várias religiões, com a entrada de Alexandre, com os povos todos se misturando, os povos orientais, né? Que existem várias filosofias, várias religiões que já existiam, o judaísmo mesmo, o hinduísmo, os egípcios também já tinham a sua religião, né? Já tinha essa questão da morte também, porque a morte é algo que atravessa o ser humano. Então, todos os tempos, todas as eras falam sobre a morte, né? E como ele tem essa perspectiva aqui de não se preocupe com ela, porque quando você está vivo, você não está morto. E quando você está morto, não tem morte, porque não tem mais sensação. Então, assim, por que a gente se preocupa tanto com a morte? Qual foi o momento, né? Qual o momento da vida, qual o momento histórico que a morte ficou tão pesada, que tem pessoas que nem falam essa palavra morte, né? Que traz mau presságio, porque... Não, mas ela é uma coisa que acontece, é uma realidade humana. A morte é algo que nos persegue, né? Desde o momento que nós nascemos, né? Ela vai nos perseguindo até uma hora que a gente é privado das sensações, né? Então, quando estamos aqui, vamos aproveitar as sensações. Alguma coisa, Pablo? Quer acrescentar? Não, eu acho interessante, eu não queria fugir, vou fazer uma colocação Pode, aqui. vai. Dá uma, Não, dá uma fugidinha. não, porque a escola que vai concorrer com o epicurismo vai estar ali no mesmo contexto, que é o estoicismo, vai propor, né, a reflexão acerca da morte, mas num sentido diferente, né? Lembre-se da morte, que é até uma afirmação que a Bíblia faz, né? Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Depois os cristãos vão, os latinos, né? A fórmula latina vai ser memento mori, lembre-se da morte, lembre-se que vai morrer. E os cristãos vão utilizar também muito isso, vão criar símbolos como a ampulheta alada, com asas, né? A própria caveira.
E isso vai até depois influenciar essas escolas literárias, o gótico, né, bem lá mais para frente. É engraçado como os estoicos eles falam assim, não, olhe para a morte, porque daqui a pouco a sua vida, ela vai acabar, vai ter o findar da vida. A vida é breve. E os epicuristas, eles vão em outro sentido. Não se preocupe com isso, se preocupe em viver. Essa última frase aqui, ou frases, o sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não viver não é um mal. Então, assim, a morte ela é inevitável, ela irá chegar, mas não fique se preocupando com ela, não fique temendo ela, né? Esse medo da morte. Eu acho interessante como há essa riqueza de formulações, né? Mas só isso. A gente não sai muito, que aí já é uma outra escola, o estoicismo, a gente não sai muito. Mas só essa análise comparativa. O próprio epicurismo, com o passar do tempo, né, que vai tendo outros discípulos, né, vão criar que Epicuro morre, né, e deixa outros discípulos, Lucrécio e tal. Existem vários exercícios espirituais, né, que a história vai trazendo para a gente. E aí, quem sabe, no futuro a gente pode pegar um exercício desse, né, e passar para vocês. Mas vamos lá. Aí ele traz aí um quarto ponto, saber viver. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz: bom seria não ter nascido, mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo, se for esse realmente seu desejo. Mas se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se ele não estivesse por vir jamais. Então, aqui a gente tem essa questão do saber viver, né? Não é simplesmente a culpa. Como é que a gente fala quando a gente é criança, hein? Eu não pedi para nascer. A gente fala isso para os pais, né? Eu não pedi para nascer. Quando a gente fala um negócio desse, mesmo que de brincadeira, né? É frívolo, né? Porque é de pouca importância, é inútil. Porque você já está aqui, você precisa viver, né? E não ficar querendo antecipar a morte, ou pelo suicídio, ou mesmo desejar que morra rápido. Ah, tá bom, já vivi. Como muitas pessoas falam, né? Eu prefiro viver uma vida abundante, pouca vida abundante, do que muita vida pouco abundante, né? Eu prefiro viver a vida louca do que não viver, né? Então tem essa disposição aqui. Podemos continuar? Consideramos também que dentre os desejos há o que são naturais e os que são inúteis. Dentro dos naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade.
outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Os prazeres não são prazeres descontrolados, como vimos aqui. O maior prazer é a ausência de sofrimento. O prazer verdadeiro é simples, estável e duradouro. E aqui ele também, né, ele classifica, né, os desejos como os desejos necessários e naturais, comer, beber, uma satisfação do corpo para se manter vivo, né? Tem os desejos naturais, mas não necessários, que são os luxos, comida refinada, né? Usados com moderação, até podem ser, e não naturais e não necessários, né? Riqueza, poder, né? Que tudo aquilo que não é natural e não é necessário acaba por gerar ansiedade e sofrimento e devem ser evitados, conforme a doutrina aqui de Epicuro. Próximo tópico, prazer. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Essa frase é classicona. O que vocês forem procurar de Epicuro, essa frase vocês vão encontrar. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo tudo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, lembra que eu falei lá da recompensa, do sistema de recompensa do cérebro? Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos, o mais das vezes desagradáveis. Ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Se um prazer maior há de vir depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e, ao contrário, um mal como se fosse um bem. Próximo, a simplicidade. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devemos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito. Honestamente, convencidos de que desfrutam melhor a abundância os que menos dependem dela.
Tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo o que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habituar-se às coisas simples, ao modo de vida não luxuoso, portanto, não é só conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem temor as vicissitudes da sorte. A virtude é mais importante, né? A prudência aqui, a phronesis, que os gregos chamam, né? É a capacidade de escolher bem os prazeres. Nem todo prazer deve ser buscado. Algumas dores são suportáveis se a levar um bem maior. Não se angustiar antes do sofrimento. Tem até aqui o amor fati, Pablo. Será que foi daqui que Nietzsche pegou o amor fati? Então, Não, né? Foi dos estoicos, né? porque os estoicos, eles têm essa questão do destino, que os epicuristas não gostam, né? Mas Pois é. assim, essa questão ela é muito importante da dor. Tem dores, eu gostaria que você enfatizasse isso. Essas dores que são suportáveis e vão nos gerar bons resultados, Um bem maior. um bem maior. Um exemplo? Falar um pouco sobre isso, porque é como se fosse uma prudência, né? É uma. Epicuristicamente ou Danielemente? Você que sabe, porque eu queria que você comentasse mais, porque assim, essa virtude chamada prudência, né? A Uhum. prudência, ela tem esse essa característica de ser uma qualidade que avalia as coisas, né? E Epicuro está falando assim, ó, avalie, porque nem toda dor tem esse valor negativo. Nem toda dor ela vai produzir o mal. A minha avó sempre dizia um ditado popular, né, que nunca há um mal que não advém um bem. Minha avó é epicurista. Às vezes ela é meio niilista, às vezes ela é meio nietzschiana, às vezes é epicurista, porque essas frases, esses ditos populares, né, eles vão surgindo de algumas coisas que as pessoas leem e vão acrescentando às nossas vidas, né? E os mais velhos, né, os idosos, têm essa ideia, né, de que vai sofrer hoje, mas amanhã você vai colher algo maior. Até o cristianismo mesmo traz essa perspectiva, né, do sofrimento. Vamos sofrer hoje, vamos fazer a ascese hoje, para que numa vida póstuma, numa vida espiritual, a gente tenha os frutos. Não é o caso aqui do epicurismo, né? Porque o homem, ele não cresce, ele não aprende com a dor, muitas das vezes, com o amor, né? Ele precisa da dor para poder crescer. Então, às vezes, uma luta, vamos botar uma coisa assim bem prática de hoje, dos jovens, né? Estudar, né? O estudo é algo que demanda tempo, demanda energia, demanda um desgaste físico, um desgaste psicológico, um desgaste fisiológico mental. Mas no futuro, né, esse sofrimento, essa dor, ela vai ser retribuída, né, com passar no concurso público, ou passar ou passar num vestibular, ter uma vida, né, profissional diferenciada num país que nós vivemos, né, onde o nível superior, né, ter um diploma conta.
Tá mudando, tá isso, tá, gente? Mas, ainda assim, todo mundo quer passar para uma universidade para ser um doutor, para ser um médico, um advogado, um engenheiro, enfim. Então, são essas dores aqui, né, que elas são necessárias agora, mas que você no futuro vai colher os bons frutos dessa dor, né? E fazendo aqui uma analogia que eu me lembrei aqui agora também, porque a dor é assim, a dor sempre ela é suportável. Por quê? Ou uma hora para de doer, ou você morre. Você está com mal físico, né? Pegou uma virose de verão no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, né, é um lugar insalubre. Além de um narco-estado, embora as pessoas achem que seja um país, um estado maravilhoso, né, ainda é insalubre, porque como é muito quente, né, e um pouco sujo, as virtudes não estão postas dentro de nós cariocas, né? Então a gente cozinha mal, a gente, né, não trata da vigilância sanitária como algo importante, a gente acaba pegando uma virose tropical, né? E que pode nos levar à morte, até desidratar, até morrer. Então, aquele período de sofrimento, uma hora ele vai cessar. Ou com a cura, que vai deixar o seu corpo mais forte para enfrentar outras viroses, ou você vai morrer. Então, a dor também tem essa capacidade, né? Calma que uma hora ela vai passar. Ou você vai passar porque você vai se curar, ou porque você vai morrer. Beleza? Vamos lá. Dani, Oi. autossuficiência. Autossuficiência. A gente passou por ela. Vai falar alguma coisa? Autarqueia? É, Não. Vamos continuar. tá, Porque ela vai aparecer de novo aqui. Temperança e prudência. tá. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes, ou aos que consistem no gozo dos sentidos. Não acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente. Mas o prazer, que é ausência de sofrimento físico e de perturbação da alma. Não, não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição, o que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originam todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. E que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes são intimamente ligadas à felicidade. E a felicidade é inseparável delas. Então, a gente tem aqui a Froneses, né, essa capacidade, a virtude mais importante, que está ligada à autarqueia, que é a autossuficiência. Ser feliz é preciso de pouco. Quem aprende a viver com o necessário, ele é mais livre, sofre menos e depende menos do mundo externo. Então, essa autossuficiência, né, que a gente tem aqui na autarqueia, que é essa palavra, né, autarquia, né, que é bem, né, é a mesma raiz, né, autarqueia é essa autossuficiência que nós precisamos nós precisamos cultivar para um melhor viver. Porque se eu sei o que é para mim, aquele eu me basto, é a autarqueia. Você consegue identificar aquilo que te traz felicidade
e aquilo que não te traz felicidade, aquilo que te dá prazer e aquilo que te dá desprazer. Então, você saber o que é bom para você já é um grande começo. E a prudência, ela está intimamente ligada à autossuficiência, porque eu sei o que é prudente, eu sei o que é prudência, eu utilizo da prudência para escolhas, as boas escolhas, porque o prazer, a prudência e a autossuficiência está ligada a boas escolhas. Quando eu faço uma má escolha, eu sofro as consequências dessa má escolha. O meu corpo sofre, a minha alma sofre, eu fico perturbada, né? E o que ele está nos dizendo aqui é essa imperturbabilidade da alma, essa ataraxia, esse exercício da não perturbação da alma. Está acontecendo, o mundo está lá fora brigando e você está aqui na sua plenitude, da sua prudência, falar, eu não vou me meter nisso porque isso não me compete. Se me competir, eu vou lá sofrer junto com os meus. Se não me competir, eu fico aqui na minha e deixo a minha alma em paz. Beleza? E daí a gente tem, né, a opinião do homem sábio. O que fazer, né, se tornar um sábio? Porque tudo isso é para levar uma sabedoria, é para você criar uma elevação espiritual da sua vida aqui enquanto vivo, né, enquanto você está gozando das sensações da vida. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimentos leves, que nega o destino apresentado por alguns como o Senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incorrigível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor? Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue a bom termo do que chegue a ter êxito um projeto mau. Medita, pois todas estas coisas e muitas outras, a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado. Quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal o homem que vive entre bens imortais. E assim, essa ética da simplicidade, né,
O sábio vive de modo discreto e sereno. Então, são esses ensinamentos, né, que Epicuro deixa a seu discípulo, Meneceu, para que ele possa, né, cultivar as virtudes na simplicidade, não ter medo dos deuses, nem da morte, nem se angustiar ante o sofrimento e nem fazer mais escolhas, que isso vai trazer uma vida feliz e vai te tornar um sábio. E o sábio é aquele que busca pela liberdade e amizade e que tem tempo para meditar. Essas são as 3 coisas que nos fazem feliz para Epicuro. E assim a gente termina a cartinha. É uma cartinha simples, é uma cartinha, né, que traz uma experiência, né, traz várias reflexões que tanto naquela época que eles viviam, né, em tempos de guerra, né, em tempos de realinhamento espiritual, a gente também possa fazer hoje esse realinhamento espiritual para começar um 2026, porque essa carta ela traz essa vontade de viver, essa potência de vida, né, que a gente está vendo tantas pessoas tão desprezando a vida, né? E a vida ela é importante. Existe muitos ensinamentos que a gente precisa obter quando a gente passa por ela, né? E sabendo que cultivar a morte como um mal é algo que nos traz desprazer e não nos deixa nessa potência de vida, que é tão importante, né? Que essas sensações e emoções que sentimos é essa fonte de conhecimento, né, e representam, né, que é representado pelos objetos percebidos na mente, enfim, existem outras questões aqui epicuristas que falam sobre a lógica, que fala sobre também a física, né, que a gente não trouxe aqui, também é mais algo mais outras cartas com mais profundidade, também Lucrécio, também, que é um epicurista tardio, já lá na frente, também traz essas questões. Então, eu quis trazer para vocês essa cartinha, porque é uma cartinha sobre um exercício de praticar, né, até que alcancemos a felicidade, se é que é possível que nessa vida aqui a gente consiga alcançá-la. Para Epicuro, a gente consegue, fazendo essa meditação, né, meditar sobre a prudência e trabalhar as virtudes, porque o povo grego era um povo que trabalhava muitas virtudes, né? Sócrates tem trabalhar as virtudes, Platão, Aristóteles, ele sistematiza, né, várias virtudes. Também vem o cristianismo, né, com os dons, né, as virtudes. Então, acho que essa carta aqui ela é sempre importante ser lida no início do ano, para a gente poder cumprir com as nossas metas do ano, né? Que a gente acaba fazendo uma lista de metas do que eu vou fazer no ano de 2026. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou emagrecer, eu vou comprar o carro, eu vou trocar de casa, eu vou casar, eu vou arranjar namorado, eu vou me separar. Cada um tem uma meta, né? Mas que com esses exercícios, né, de prudência, eu acho que a gente consegue concluir essas metas e meditar essas metas que a gente idealizou, porque quando a gente idealiza também algo que está muito acima das nossas capacidades, a gente também gera um sofrimento para a gente. E isso acaba trazendo angústia, né, e perturbação na alma. Então, que a gente não seja perturbado,